Bom dia a todos. Meu nome é Roberto Tavares, eu sou presidente da Compesa, mas antes de ser presidente da Compesa, eu sou funcionário de carreira do Estado, sou auditor da Secretaria da Fazenda, estou há 5 anos aí na Compesa, passei 1 ano e meio como diretor de gestão, 2 anos e meio como diretor de operações. Em janeiro desse ano assumi a presidência da empresa. Nessa discussão, eu posso dizer que com 5 anos sou novo no setor, mas também dizer que nesses 5 anos a gente se apaixona, né, pelo trabalho, pelo déficit, por ver uma coisa, se eu pudesse dizer numa linguagem bem popular, uma coisa tão importante, mas tão desarrumada. Eu acho que o setor de saneamento, eu acho que foi feliz o palestrante da FGV de colocar a última frase, ainda mais de Gilberto Freire, mas colocar mostrando o descaso com que o saneamento teve ao longo de décadas. A gente vê também na apresentação do Edson, quando nas décadas de 80 e 90 o saneamento praticamente inexistiu aqui no Brasil, e a gente saber e ter clareza que hoje nós pagamos o preço disso. Pagamos com a mortalidade infantil, pagamos com doenças que já deveriam estar abolidas por questões básicas de higiene, mas eu queria dizer que além da sociedade pagar, tem uma instituição que paga talvez um preço dobrado, que é a própria concessionária, a Compesa. A tarifa, e eu queria abrir esse debate aqui dizendo que a tarifa não paga o investimento. Com a tarifa que se cobra, não se paga nem 10% do que precisa ser investido em abastecimento de água e em esgotamento sanitário. A tarifa, com muito aperto, ela dá para pagar a operação e a manutenção, se houver uma gestão eficiente. Então o investimento, ele tem que vir, ele tem que ter uma fonte perene, tem que ter clareza, tem que ter transparência no seu gasto, mas tem que ter facilidade. E aí eu gosto de ver aqui também a Caixa e o BNDES, que são os grandes agentes do saneamento, e que a gente precisa discutir essa política no Brasil inteiro, precisa discutir essa política na origem, para que a gente possa ter certeza de que esses indicadores que foram tão bem apresentados aqui, eles sejam modificados. E aí, nesse contexto, a minha apresentação, como eu sabia que os dados seriam apresentados tanto pelo Trata Brasil como pela FGV, eu preferi mostrar um outro lado da história, eu preferi mostrar um pouco do que é a concessionária, o que é a Compesa, porque a Compesa ela não é de nenhum agente privado, ela é do Estado, e quando ela é do Estado, apesar de ser uma sociedade anônima, uma sociedade que tem que dar lucro, e aí eu não tenho nenhum receio de dizer isso, a Compesa ela tem que dar lucro. A única diferença dela para uma empresa privada é que a empresa privada pega o seu lucro e distribui para os acionistas. E a Compesa reinveste. Todo o lucro dela tem que ser reinvestido, e reinvestido justamente naquelas cidades onde o capital privado não vai chegar nunca. O capital privado não vai ter interesse em fazer esgotamento sanitário na cidade de Calumbi, que eu acho que poucos aqui conhecem. Mas a gente precisa chegar com o esgotamento sanitário lá. A gente precisa chegar com o abastecimento de água para as 600 casas que tem naquela cidade. Então eu queria apresentar um pouco o que é que a Compesa, o que é que a Compesa tem feito, como é que ela está se organizando. Queria mostrar um pouco qual é a priorização que foi dada pelo governador Eduardo Campos desde que assumiu em 2007, para a gente ter uma ideia se a gente vai no caminho certo ou se a gente tem que modificar. Foi colocado o pendrive? Compesa, eu vou ser breve aqui para que a gente possa ter mais tempo para os debates, mas a Compesa ela é uma sociedade anônima de economia mista, ela tem fins de utilidade pública, é vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos, ela tem personalidade jurídica de direito privado, em que pese ter que se submeter, ou seja, você tem que ter uma eficiência de empresa privada, é comparado com empresas privadas, mas tem que se submeter às regras do setor público, a exemplo da lei de licitações, que não tem ajudado na evolução do serviço.
Nossa missão, prestar com efetividade os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de forma sustentável, conservando o meio ambiente e contribuindo para a qualidade de vida. Aí alguém poderia dizer, poxa, o presidente da Compesa dizer que prestar com efetividade numa cidade onde tem água um dia e outro dia não tem, onde um condomínio entra na justiça e diz que a estação não funciona e que, portanto, não quer pagar o esgoto. Ou seja, a gente tem que prestar com efetividade em que pese uma rede antiga, uma rede que passou 2 décadas sem manutenção, né? Então, ou seja, sem investimentos, esse é o desafio, é prestar com efetividade, é mudar a qualidade do nosso meio ambiente. Ou seja, porque quando se associa esgoto, uma cidade, por exemplo, como a gente viu aí, talvez Abreu e Lima, com quase 0 de esgoto, jogando esgoto no Rio Timbó, né? Aí quando se olha isso, aí diz, a culpa é da Compesa. Será que a culpa é da Compesa? A Compesa quer ser um agente de fazer, de realizar, mas a culpa talvez seja do sistema, e a Compesa está no meio desse sistema, ela é a cara que aparece para o cidadão. Nossa visão para 2014, universalizar a água, né? Ou seja, chegar em todos os centros urbanos com universalização do abastecimento de água, duplicar o índice de esgoto até 2014, depois eu vou falar um pouco sobre a proposta que nós temos para a região metropolitana, reduzir perdas, nós temos perdas de faturamento no sistema, e às vezes quando se falam das perdas, as pessoas só associam aos vazamentos, mas temos perdas por submedição, ou seja, o cliente consome 30 metros cúbicos e nós cobramos a tarifa mínima de 10, porque não tem hidrômetro na casa dele. Nós temos populações inteiras, nós temos cerca de 40 mil ligações no Ibura, que foi um bairro que cresceu sem planejamento urbano, né? E a gente tem cerca de 40 mil ligações que não aparecem no nosso cadastro, mas estão consumindo água e não tem conta. Então é essa a realidade que a gente se encontra, ou seja, não é o que a gente gostaria, é o que a gente tem. Vejo aqui o secretário de saneamento de Jaboatão, e poucas pessoas sabem que nós temos 150 mil pessoas em Jaboatão que não tem água. Não é que falta água, não. É que não tem cano. É que a cidade cresceu com ocupação urbana irregular, né? Sem planejamento, não tem arruamento, não tem nada, uma casa puxando a outra, e uma favela que virou hoje um aglomerado urbano, e hoje não tem nada, não tem rua, não tem coleta de lixo, não tem drenagem, não tem esgoto, não tem água. Então, ou seja, ou a gente para repensar esse sistema, ou então a gente vai conviver com índices medíocres. A gente dizer aqui que cresceu 30% na evolução do indicador é muito bom crescer 30%. Mas quando a gente olha o tamanho do déficit, a gente vê que a gente está muito longe ainda, e a gente vai passar quantas décadas a gente está disposto a passar para conseguir atingir os indicadores que gostaríamos. Visão 2008, alcançar e manter a universalização. Eu vou ser mais breve. O que é que nós temos feito na gestão da Compesa? Internamente, ou a Compesa se reorganiza como empresa, se reestrutura, ou ela não estará preparada para fazer os avanços, para poder prestar serviço nem fazer as obras que são necessárias. Nós temos um planejamento estratégico que foi iniciado ainda na gestão de 2005, 2006, nós demos seguimento ao planejamento estratégico, fizemos meras adequações, temos feito uma renovação administrativa, gestão de pessoas, nós implantamos um plano de cargos que a empresa não tinha, com horizonte de 30 anos, gerenciamento pelas diretrizes, temos metas para todas as gerências, meta de arrecadação, meta de atendimento, meta de tempo de serviço para o cliente e meta principalmente do nosso grande déficit, que é obra. Ou seja, a gente tem que realizar as obras num tempo curto, né? O foco no mercado e basicamente os investimentos. Plano estratégico, eu diria que hoje com a metodologia do balanço scorecard, ou seja, de ter meta, ter prazo, ter responsável, ter os ciclos de acompanhamento, essa tem sido a nossa marca, não tem sido fácil. Renovação administrativa, nós temos reestruturado a organização nesses últimos 5 anos, já mudamos 3 vezes a forma de organização, e eu defendo, e as pessoas dizem, pô, não dá tempo nem de se acostumar. Eu digo, exatamente, é feito a história do salmão, que se criava no Chile, e aí o salmão, os clientes os japoneses estavam dizendo que não queria mais aquele salmão porque estava com teor de gordura alto.
E um especialista foi e jogou um tubarão, para ser curto, ser breve, jogou um tubarão dentro do tanque e o chileno ficou desesperado, dizendo: eita, o tubarão está comendo os salmões. Sim, mas calma, os que sobreviverem terão um teor de gordura muito baixo, porque ele vai estar correndo o tempo todo. Então a gente tem mudado a nossa organização constantemente, né, para gerar, tem esse clima realmente de instabilidade interno, né, mas esse clima de estabilidade é um pouco um clima de competição. Gerente que não está dando resultado, ele é substituído e a gente não tem tido esse sentimentalismo de não tem ninguém com cadeira marcada, nem a começar pelo presidente.